dia! Bem-vindos, ouvintes e amantes do esporte. Hoje é mais um sábado, dia 26 de novembro de 2016. Começa agora mais um Resenha na Área, na Rádio Boa Nova 96,3 FM. Com locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Leandro Maia, Yuri Cog e Daniele Cameira. Bom dia, Leandro! Bom dia aos companheiros da mesa, bem-vindo ouvinte, vamos para mais uma rodada de conversa sobre futebol. Mais uma rodada então, bom dia, Yuri. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bom. Um ótimo dia aí pra você que tá em casa, pro Leandro e pra Dani aqui também. Bom dia, Daniele. Bom dia, Lucas, bom dia, ouvintes. Tô doente, mas tô aqui com vocês hoje. Daniele voltando, né? Daniele que tá um pouquinho mal da voz, mas tá aqui com a gente, então é isso que importa. Em É isso que recuperação. importa, não é isso? Vamos lá. No programa de hoje a gente vai falar sobre os 4 grandes paulistas. Tem a Copa do Brasil, que tá chegando ali a ser decidida, né? A Sul-Americana, que vai ter uma decisão também, tá próximo. E futebol internacional, que tem coisa estranha acontecendo, né? Tem muita coisa louca acontecendo no futebol internacional. Bom, a gente começa aqui nos times de São Paulo com o São Paulo. São Paulo Futebol Clube, que está movimentando e muito, não só o seu time, mas também o comando para 2017. Conta aí pra gente, Dani. Esperavam que o São Paulo empolgasse depois da grande goleada por 4-0 contra o Corinthians, mas o empate com o Grêmio em casa e a derrota para a Chapecoense na Arena Condá não somente deixaram o fim de ano tricolor melancólico, como culminaram na demissão do treinador Ricardo Gomes. E seu substituto já foi anunciado. O ídolo da torcida, Rogério Ceni, comandará o time a partir da próxima temporada. Por enquanto, o próximo desafio do tricampeão mundial é contra o Atlético Mineiro, amanhã às 5 da tarde, em Minas Gerais. Obrigado, Dani. Que mesmo o Roca ajudando a gente aqui, vai melhorar, Dani, né? Vai passar. Melhoras, Dani. Como a gente falou, aquelas melhoras para o Jean, melhoras para a Dani também. E o São Paulo também precisa de melhoras, né? Falando aqui em melhoras para a Dani, o time não vinha bem, né? Conseguiu, realmente, como ela falou, a vitória por 4-0 sobre o Corinthians, que até foi uma surpresa, muita surpresa. E agora o Ricardo Gomes caiu fora. E o que era muito esperado foi concretizado. Rogério Ceni, treinador do São Paulo em 2017. Arriscado demais, Yuri? Eu acho que sim, por mais que ele jamais perderá a sua condição de ídolo, né, que ele tem com a torcida tricolor, ele é passível de ser criticado. E uns 5 meses ruins, ele vai cair também, né? Ele pode ser ídolo, ser um dos maiores jogadores que já vestiram essa grande camisa que o São Paulo tem, mas se não andar bem como técnico, ele vai embora, como foi Falcão lá no Inter, por exemplo. Eu ia falar isso. Se eu fosse ele, o que eu teria feito? Me especializado mais para que eu apenas virasse treinador com um bom momento. Sim. Né, como o próprio Zidane fez pelo Real Madrid. O cara ficou por mais de 5 anos lá nas categorias de base, sendo treinador lá para depois chegar bem. Treinou o filho dele, né, por muito tempo. Sim. Legal isso. Ele pegou uma confiança boa. Aí quando ele finalmente virou treinador lá do time principal, ele acabou ganhando só aquela Champions League, só. Ou seja, isso mostra que você ter preparo é essencial. O Zidane tem um currículo chatinho, né? É pouca coisa que ele tem de história no futebol. Bom, Rogério Ceni treinador, mas só isso não vai mudar totalmente o cenário de São Paulo. Não é por causa disso que o São Paulo vai disputar título, assim a gente acredita. Porque o elenco do São Paulo carece de algumas peças, né? Muitas peças. E por enquanto o São Paulo só conseguiu contratar mesmo o Wellington Nem por empréstimo. De uma grande contratação. Sim, muito bom jogador. Mas, Leandro, onde você acredita que o São Paulo precise de reforços? Qual setor? E se algum nome que você vê no mercado pro tricolor pro ano que vem? Eu acho que eu já vim falando aqui em alguns programas que o São Paulo ele tinha que fazer uma reformulação geral no elenco. Tinha metade ali dos jogadores nem deveria estar vestindo a camisa do São Paulo, né? Acredito que tem uma frase no futebol que diz que todo bom time começa por um bom goleiro. Não que o Denis não seja um bom... Ele é um bom goleiro, mas ele não passa aquela confiança pro torcedor. Que já teve Rogério Ceni no gol, já teve Zete, já teve grandes goleiros. E o Denis não tá conseguindo suprir essa posição. É verdade, aliás, desculpa te interromper, mas só esqueci de citar que o São Paulo conseguiu um acordo com o Sidão, goleiro do Botafogo.
tá em conversas de acertar salário, mas provavelmente Sidão será o goleiro do São Paulo em 2017, Leandro. Só lembrando aqui pro ouvinte. Porque o Sidão, né, ele tá no Botafogo esse ano, né, mas provavelmente o Jefferson vai voltar, né? Sim. Que era goleiro de seleção e tudo. E dificilmente o Jefferson voltando, o Sidão ia continuar com essa posição de titular, mesmo sendo um grande goleiro. Acredito que é uma boa oportunidade para ele no São Paulo. Tirando essa posição de goleiro, São Paulo precisa ver ali a posição de centroavante, né? Só tem um jogador. Chaves, né? Talvez dá mais opções pro David Neres, né, da base. Eu acho que ano que vem o Rogério pode tentar apostar bastante na molecada da base que são bons jogadores. Tem muita gente São bons boa jogadores. Eu acho que se ele pegar o Campeonato Paulista, né, o São Paulo, que não vai pra Libertadores, vai ter ali só o Paulista no início do ano. Se ele conseguir aproveitar essa molecada bem, e pode até conseguir o título do Campeonato Paulista, né? Já que não vem faz muito tempo, não vem né? faz muito tempo. São apenas 11 anos, né? É muita coisa. E legal essa discussão que vocês levantaram, aliás, porque o Campeonato Paulista já foi muito disputado e muito cobiçado pelos times. E hoje em dia parece algo que muitos times deixam de lado, falam que é uma preparação para o brasileiro, para a Libertadores ou para outras competições. Mas se o São Paulo focar em fazer um bom Campeonato Paulista, é bem provável que ele consiga chegar melhor no Brasileirão, e não só como um preparo, mas trazendo um título também, né? Com certeza. O Campeonato Paulista é aquela coisa, né? Todo mundo fala que não importa muito, não mas sei todos o quê, querem ganhar, mas né? sempre cai um técnico no Campeonato Paulista, né? Então, não adianta. Mais Se de um perder, ainda. até porque os 4... Oswaldo que não fique ligado aí, né? Se Os vacilar 4 muito. grandes de São Paulo, eles não podem não passar de fase, porque é um vexame não passar de fase. Porque a diferença de investimento dos 4 pro resto da competição é muito grande. Então acredito que o São Paulo, como só tá nessa competição e pode focar, né? Apostar na molecada, ver o que dá lá. Tem bons jogadores, trazer alguns jogadores aí mais experientes, né? Pra segurar ali o meio de campo, talvez mais um zagueiro. Quem sabe o Rogério Ceni já não começa com o pé direito. Mas é aquela coisa, né? Perdeu 5, ele vai ser chamado de burro. Perdeu mais 2, é mandado embora. Realmente, também acho bem arriscado, mas... O Ricardo Gomes também, que escolha péssima que ele fez, né? O cara tava lá no Botafogo bem, saiu pra vir pro São Paulo e acabou sendo demitido. Convenhamos que para o Botafogo foi ótimo, Enquanto isso, né? o Botafogo tá na zona de classificação para pré-Libertadores. Que Jair péssima Ventura, troca feita pelo Ricardo Gomes e que belo trabalho, como o Lucas lembrou pra gente, do Jair Ventura. Exatamente. Bom, já o Santos ainda não desistiu de 2016. Olha, muita fé dos torcedores santistas. Apesar de pouca chance no Brasileirão, a torcida ainda confia muito, né, Leandro? O título é 99% do Palmeiras, mas aquele 1% é de esperança para os santistas. Olha lá. Após o empate com o Cruzeiro, o Peixe viu o Campeonato Brasileiro ficar mais longe. Agora, o Santos tem que vencer as 2 partidas e o Alviverde perder as suas 2. O próximo confronto do Peixe é contra o Flamengo no Maracanã. Mas já pensando no ano que vem, o Santos já vai buscando contratações. O clube já acertou a contratação de Vladimir Hernandes, do Junior Barranquilla, para o ataque, e ainda corre atrás de nomes como Guerra e Berrio, ex-companheiro de Copete no Atlético Nacional. Além de Marco Júnior, que apareceu aí no noticiário dessa semana, do Atlético Paranaense. O Santos já tentou contratar ele no meio do ano, mas foi um pouco difícil. Ainda outro nome que é sempre cogitado na Vila Belmiro é o de Robinho, mas esse, por enquanto, parece ser um nome distante do CT Rei Pelé. O Robinho que tem a relação de amor e ódio com o Santos, né? Ele é um menino da Vila, mas quando optou pelo Atlético, a torcida já ficou com o pé atrás. E ele deu algumas... Tá jogando muita bola pro Atlético. Tá jogando muita bola. Deu uma declaração de que topa reduzir o salário para continuar no Atlético. E realmente é bem difícil que o Santos consiga o Robinho pro ano que vem. Agora, é engraçado como o mercado sul-americano, O mercado sul-americano ele é muito buscado pelos times brasileiros hoje. Antigamente até tinha jogadores argentinos ou jogadores uruguaios. E hoje é muito maior a busca, mais intensa. O Atlético Nacional mesmo, que foi campeão da Libertadores,
vendendo muitas peças para os times brasileiros. E aqui tá tendo uma conversa. Porque eu falei coisa paralela. Exatamente, o que acontece? O Leandro falou Marcos Júnior, mas é o Marcos Guilherme. Vale são muitos Marcos por aí. O Yuri me falou na hora, eu falei, não, tá certo, mas não tava certo. Marcos Guilherme. Voltando ao que eu estava falando, os times aqui da América do Sul estão cedendo muitos jogadores para os times brasileiros. E às vezes, para os paraguaios, uruguaios ou até peruanos que estão vindo mais pro Brasil agora, vale muito a pena ir para um time brasileiro, não é? O que você acha? Exato, que tem certos salários que nós podemos pagar que não são viáveis para os clubes paraguaios, chilenos, enfim. Então, o próprio Atlético Nacional, com tudo que está vencendo, então, mas é diferente. Exato, você vê que o que nós podemos tirar daí? Que tem ótimos jogadores por todos os campeonatos nacionais do nosso continente. Se os nossos clubes, eles realmente procurarem quem que tá jogando bola lá, são peças-chave que eles podem trazer pros seus elencos aí. Quem trouxe a peça-chave foi o São Paulo, né? São Paulo, olha aí. Olha lá, entendeu, né? Grande piada aí. Obrigado. Bom, Leandro, o Zeca renovou o contrato, mas o Santos, já meio receoso em perdê-lo, trouxe o lateral do Atlético Goianiense, né? Que eu não me lembro o nome dele agora. Matheus? Grande Matheus, então, que atua um pouco mais ofensivamente do que o Zeca. Lembrando que o Caju também tá no Santos, um dos maiores laterais esquerdos desse país. Vimos mais um ídolo do Yuri, né? Vimos a estreia do Caju. É verdade, estávamos lá. Bom, você acha que o Santos, com essa garotada que tem, não estou falando do Ricardo Oliveira. Renato, né? Ricardo Oliveira e Renato não estão nessa lista. Você acha que vai ter uma debandada geral no ano que vem? Que a Europa vai seduzir a molecada? Ou que vai dar pra segurar esses jogadores por mais um tempo? Porque esse ano deu pra segurar. E a campanha do Santos mostrou como é bom o time. Com Segurando certeza. Esses caras, o time realmente é muito bom. No começo, alguns não eram conhecidos, tal, mas todos em suas funções fazendo ótimos papéis. E ano que vem, Leandro? Depende de como o Santos seguir na Libertadores, né? Porque agora com a Copa Libertadores no ano inteiro, então isso pode fazer com que, por exemplo, o Santos chegue numa fase e o jogador queira continuar para continuar jogando a Libertadores, né? Que não acontecia nos anos anteriores, já que a Libertadores acabava no meio do ano, né? E o jogador já saía para a Europa. Então, dependendo do campeonato, pode ser que eles continuem. Acredito que tem alguns jogadores aí na base do Santos que podem ser mais utilizados. Como o Arthur, parece ser um bom jogador, teve pouco tempo de campo nesse ano, mas eu acredito que ele tem bastante potencial. Outros jogadores também, como o Copete, que mostrou que tem bastante raça, né, ali no ataque. Tem que ver ali o Lucas Lima, né? O Lucas Lima é a maior incógnita se vai continuar. Eu acho que ele continua pelo menos até o meio do ano. O Copete vem sendo muito decisivo mesmo, Copete, é impressionante. Então, é que o Santos é sempre aquilo, né? Sempre quando precisa de jogador, acha alguém na base, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Dorival aí fez um bom trabalho esse ano, apesar da dificuldade agora em algumas partidas com times mais fracos, que acabou dificultando o Santos conseguir o título brasileiro, mas acredito que o Dorival aí é um dos técnicos que estão há mais tempo no clube, né? Dorival ali 1 ano e meio já no Santos. Quem sabe consegue chegar no final do ano que vem, já é alguma coisa para mostrar que no futebol brasileiro, em alguns lugares, você consegue se manter. Yuri, coisa rápida aqui, desculpa. Eu te perguntei sobre os jogadores aqui do mercado sul-americano. E agora eu só queria uma pergunta aqui do jogador brasileiro mesmo. Ricardo Oliveira, tá com 37 anos, acho que é isso. Continua jogando ano que vem em alto nível? Ou você acha que começa a decair? E sim ou não, e por quê? Né? Acho que dá sim pra ele jogar. É um cara que nunca teve muitos problemas físicos. Nesse ano teve já uns 3 ali, porém consegue jogar bola ainda de forma tranquila. E nós agora temos férias, né? Então tem férias para ele parar um pouco. Depois tem a pré-temporada para já ter um ótimo preparo físico, todo já acabando, já assim, voltado para a idade dele, que já é maior. Sim. Assim como o Zé Roberto, né? Que faz Zé Roberto, especial. que agora para, né? Ele já falou que para, né? Sim. E tal.
Mas dá sim pra ele seguir forte, ser o grande camisa 9 santista na Libertadores do ano que vem. Eu acho que esse ano também uma coisa que atrapalhou o Santos foi quando o Ricardo Oliveira teve lesões, né? Porque o Santos não conseguiu achar um centroavante pra substituir. Teve ali o Rodrigão, que em algumas partidas foi bem. Teve o Joel, que perdeu gols incríveis. Então, O Lucas gosta dele. Lucas eu acha que é um gosto ótimo do atacante. Joel. não é muito bom. Gosto do Joel. Mas eu acredito que o Santos precisa de pelo menos um centroavante ali pra substituir o Ricardo Oliveira, que não vai jogar todas. É bom. E eu queria falar somente que o Santos tem grandes chances na Copa Libertadores, porque por mais que ele não esteja todo ano nela, ele quando chega longe, né? É verdade. Então podemos citar aí que é um time que tem muita tradição nesse torneio e que pode sim, se uns nomes chegarem aí, né, que o elenco já é bom. Se uns 5 caras chegarem aí que também sejam bons, aí fica demais e pode sim ganhar. Bom, então é isso. Vamos dar uma pausa aqui no futebol paulista para falar da Copa do Brasil e da Sul-Americana. As finais estão se desenhando, né, Yuri? Tá É isso quase aí, tudo Lucas. definido aí. A Chapecoense está na final da Copa Sul-Americana. O time mais querido do Brasil empatou com São Lourenço, o time do Papa, em 0-0 na quarta-feira na Arena Condá. Como o primeiro jogo foi 1-1 na Argentina, a equipe catarinense garantiu a vaga para a final, que será contra Cerro Porteño ou Atlético Nacional de Medellín. Já na Copa do Brasil, o Grêmio está com uma mão na taça, após vencer o Atlético Mineiro em Minas Gerais por 3-1. Depois da vitória fora de casa, a expectativa é toda para o título gremista na quarta-feira, na arena do clube. Que campanha do Grêmio, né, gente? Olha, Impressionante também, né? que virada que deu com o Renato Gaúcho, que ninguém esperava muita coisa dele. Que até falaram, né? Ficou 2 anos jogando bola na praia e tomando água de coco. E vai voltar sendo campeão. E vai ó. voltar Olha ganhando aí. a Copa do Brasil. Impressionante. E ainda mais contra esse Galo, que tem estrelas, que a folha salarial é extremamente alta. Marcelo Oliveira caiu. Caiu, Marcelo Oliveira. caiu, não é mais o técnico do Galo, caiu na quinta-feira. E agora o Atlético, para esse final de ano, acabou, né? Praticamente vai ser muito difícil reverter essa situação contra o Extremamente Grêmio. difícil. E no brasileiro ficou ali, Ficou ali estagnado, como vai pra o quarto pré-libertadores. colocado, Não tem mais o que almejar. Então, mas aqui falando da Chapecoense, então. Que história maravilhosa, hein? Chapecoense, que time, né? Que time, Leandro? Time Chapecoense, um time abraçado por um país. Até Vamos O junto. país inteiro. Até Vamos junto. o próprio Chapecoense falou que são 200 milhões na final, né? Olha só. Torcendo pela Chapecoense, e eu acho que é mesmo, né? É um time que conseguiu agradar todos os torcedores aí, tem a simpatia dos Mas amantes de a Arena de Condá futebol. ficará de fora das finais. Porém, né, a Leandro? Arena Condá, que era um trunfo, né, pra Chapecoense ali, aquela Mística. que é aquela mística, aquele nublado ali, não vai acontecer porque na Sul-Americana, a final, acho que na Libertadores também tem essa regra, a final tem que ter um estádio de 40 mil. É, Tanto exatamente. que quando o Santos foi pra final da Libertadores em 2011, teve que jogar no Pacaembu. É. Então a Chapecoense tá aí em dúvida em que estádio vai jogar. Pelo que tá parecendo, ficou em dúvida entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, né, que são os dois estados mais próximos, que tem o Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba. Temos a Arena da Baixada. Grande Arena da Baixada. Grande Arena da Bonito Baixada, estádio. mas tem a questão lá do sintético, não sei se eles vão querer jogar lá. verdade. E tem os estádios do Rio Grande do Sul, né? Que tem o estádio do Grêmio, tem o estádio do Inter, que, se eu não me engano, tem capacidade. Mas vamos ver, né? Acredito, estou torcendo para a Chapecoense. Aquela crítica minha agora. Vamos lá. Crítica. Vamos Momento lá. de crítica aqui no, Diferentão. no Lá vem. Resenha na Área. Um dos times que a Chape pode jogar contra nessa final é o Atlético Nacional de Medellín. Campeão Ih, da rapaz. Libertadores. Exato. Não pode. Não pode. Eu acho que não pode. Que por uma mesma temporada você jogue tanto Libertadores quanto Copa Sul-Americana. Eu acho isso errado. Isso vai ser arrumado ano que vem, né? Aleluia. É que o que acontece, porque são dois campeões, é que é estranho, as competições Na sul-americanas. Porque Europa não é assim. Nos outros Se países... você joga a Champions, você não vai pra a Liga Europa. Só se Ficar em você terceiro ficar lugar na como... fase de Exatamente, grupos, aí né? você vai pra lá. Mas não que você possa ganhar um e o outro também. É que Ou é um é outro. O River, né? O River eu acho que conseguiu ganhar, não sei, mas ele Não foi pra me final lembro. de um e da final de outro no mesmo ano. Mas é que tem nos campeonatos regionais, né,
da América do Sul, tirando o Brasil, são 2 campeonatos. Tem o Apertura e o Clausura. Então, se um time acabar se classificando em um e em outro, acaba disputando. Eu acho errado e deve mudar no que vem com as novas regras. Dani, você que tá aí quietinha, tomando uma água pra melhorar a sua garganta, você também está #fechadona com a Chape Terror? Com certeza. Quando o Leandro falou, eu vi um brilho nos olhos dele. Olha Sempre, só. sempre. Então, Chapecoense aqui, apoiada por todos nessa mesa? Com certeza. Deixa- Beleza, né? acabou. Estamos fechadões com a Chape Terror para a final da Se Sul-Americana. a Chapecoense for campeã, tocaremos o hino da Chape aqui no reserva. Vamos, Diversas boa. vezes. Muito o programa todo com o hino da Chape. 30 minutos de Chapecoense. Que coisa. O BG vai ser... O hino da Chapecoense. Bom, então vamos voltar aos times paulistas, porque a Chapecoense infelizmente ficou um pouco longe daqui, não podemos visitar a Arena Condá, mas podemos comprar a camisa que a gente já tinha falado, hein? Fica o projeto aí. O clube pode mandar para nós também, Olha né? lá. Aí já é muita ousadia, eu Projeto acho. Resenha 2017, né, gente? Mas vamos lá. Voltando aos times paulistas, o Palmeiras, que é o outro Verdão, está quase, mas muito quase lá. Um empate dá o título ao Alviverde, que tá empolgado, né, Leandro? Está muito próximo de o Palmeiras acabar com a fila de 22 anos sem É campeonato muito brasileiro. tempo, hein, torcedor palmeirense. Um empate contra o time da Chapecoense. Amanhã, olha a Chapecoense aí de novo. Dá o título ao Verdão. Qual Verdão? Verdão Paulista. Isso Somente um desastre tira a taça do Alviverde. O campeonato pode vir para coroar a temporada de Gabriel Jesus, o atual camisa 9 da seleção e promessa que virou realidade. Fora de campo, as contratações são as mesmas. Keno, Rafael Veiga e Johan, que também era da Chapecoense. Olha lá. Olha quanta E coisa. ainda existem tentativas por guerra. Olha, mais um chapéu aí no Santos. Mas eu prefiro paz. O pessoal tá na guerra aí, mas paz é o melhor caminho. Palmeiras Ai, e não. Chapecoense jogam amanhã no Allianz Parque. No jogo que pode marcar o título do Verdão, que só precisa de um empate ou um tropeço do Santos. É. Bom, vamos lá. Yuri, Oi. é campeão? Pode comemorar, torcedor Alviverde. O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2016. Ficou muito difícil quando faltavam 4 jogos, né? Agora faltam 2, tá mais difícil ainda. São 2 jogos. Que foi? Não, assustei porque tá muito fácil, Tá eu acho, muito pro fácil. Palmeiras. Não ficou difícil. A única maneira de o Santos o Palmeiras, Sim. não ser campeão é se perder os 2 jogos que faltam E o contra Santos tem Chapecoense em casa e o Vitória fora, e o Santos vencer os 2 que faltam, que é contra Flamengo fora e América Mineiro em casa. Extremamente difícil. Eu não acho que rola e eu acho que o Palmeiras vence e com muito mérito se consagra o campeão brasileiro. Leandro, muita injustiça falar que Gabriel Jesus seria o nome desse campeonato? Ele pode ser considerado o nome do campeonato, mas não foi o melhor jogador do campeonato. Certo. Acredito que, como foi uma temporada que ele ficou em evidência, o campeonato vai acabar sendo lembrado como o campeonato que o Gabriel Jesus foi campeão e foi pra Europa, assim como teve a temporada que o Neymar foi campeão da O próximo Libertadores. Lucas também, né? O próprio Lucas Moura no final foi campeão. Então ele acaba sendo o nome do campeonato. Mas outro jogador do Palmeiras, para mim, foi Moisés. o melhor jogador do campeonato, que foi Moisés. Saindo de Jesus para Moisés. Nomes Olha aí. bíblicos. Mas acredito que se o Gabriel Jesus ganhar esse prêmio de melhor jogador do campeonato, vai ser justo também, né? Porque foi um grande jogador e foi muito responsável pelo título E do ter a Palmeiras. camisa 9 da seleção com 19 anos e não pesar nada, Argentina e tal. O cara Impressionante, fazendo impressionante. gols de tudo quanto é jeito. muito bom Gabriel Jesus, já é um ótimo jogador pra E vai seleção. fazer muito sucesso pelo Manchester City nas mãos de Pepe Guardiola. Olha, Nas mãos. vai render muito lá, vai crescer como jogador e tem gente até que fala, eu não sei, mas Você tem não gente sabe. que fala, eu não sei se pode acontecer isso que eu vou falar agora, mas que ele pode evoluir tanto a ponto de chegar a disputar uma bola de ouro. Depende muito, né? Vamos Depende. esperar Primeiro chegar. o Messi e o Cristiano tem que aposentar. Exato. Começa daí. Aí depois a gente tem Neymar ali, tem o resto. Mas ele é um jogador com grande potencial que Pode sim, claro. que pode competir. Como muitos jogadores, havíamos falado aqui antes de alguns jogadores que poderiam ter ganho a bola de ouro, que acabaram não ganhando É por verdade. causa Parando de nessa parede chamada de Messi e Cristiano Ronaldo. Por que exemplo. fazem uma dupla
que nas redes sociais Dá muita polêmica. dá muita polêmica. Por exemplo, o Ibrahimovic nunca venceu uma bola de ouro e que jogador, né? Xavi, Iniesta, são Snyder, Robin, grandes jogadores que poderiam... Hazard, Ribéry, tem vários nomes aí. Hazard, Ribéry talvez... Hazard no outro ainda grau. tem Griezmann. ainda tem chão, É né? que o Griezmann perdeu 2 pênaltis. Ainda falaremos de Saímos Europa muito aqui. do Palmeiras aqui, vamos continuar no Palmeiras. Uma notícia muito legal do Alviverde é que o Palmeiras renovou com o Jailson. Jailson, merecido, hein? Muito merecido, muito Olha. legal. Apesar do Fernando Praz voltar, o Jailson continua no Palmeiras em 2017. E muita gente questionava, falava, nossa, mas e agora? Fernando Praz volta, o Jailson vai ficar sem ser usado no Palmeiras? Mas não, renovaram com o Jailson, continua lá. Então, 2017, na Libertadores Palmeiras, provável e possível campeão desse ano. Ah, que susto, eu Continua- pensei que você ia falar da Libertadores do ano que vem já. Não, do Campeonato Brasileiro Que isso. desse ano, continua com o Jailson no elenco. Então, torcedor palmeirense, Um cara que ninguém conhecia, ninguém confiava. O cara jogou muita bola, fechou o e gol. com uma idade já avançada, Extremamente ele apareceu, seguro. né? Exatamente. Se ele fosse fraco, você pode ter toda certeza que nós não estaríamos aqui falando que o título já é do Palmeiras. De jeito nenhum. Exatamente. Então, torcedor palmeirense, muito provavelmente, mas é quase certo que no próximo programa nós abriremos com o hino do Palmeiras, certo? Quando surge o Alviverde imponente. Fizemos isso No com o hino do gramado onde a Santos, luta o aguarda. com o hino do Santos no Paulistão. E agora Sabe É bem o muito que vem pela frente. é muito Lucas. provável que faremos o hino do Palmeiras no começo do nosso próximo programa. Será no próximo programa ou no outro programa ainda? Né? Tem dúvida ainda. Em qual Vamos rodada ver, o Palmeiras vamos será ver. Eu campeão? acredito que já no próximo. Pra mim também. Não tem como Veremos. escapar muito disso. Bom, por fim dos times paulistas aqui, o Corinthians ainda tenta uma vaga na Libertadores. O Corinthians parece que foge da pré-Libertadores. Olha, o Gostamos Atlético... de sofrer. É assim, o Atlético Paranaense perde, o Corinthians perde. Aí ganha, o Corinthians ganha pra encostar. Aí Mas o agora Botafogo- não dá mais, né? Por quê? Então, agora vai um contra o ter outro. um jogo que é a briga direta ali. Não tem mais jeito de fugir, né, Yuri? Depois de vencer o Internacional por 1-0 em casa e complicar ainda mais a vida do Colorado, o Corinthians segue firme na perseguição ao G6 e tem uma grande chance de entrar no grupo nessa rodada. A batalha acontece também no Itaquerão, no jogo de 6 pontos com o Atlético Paranaense, o sexto colocado. A partida é às 9 da noite de hoje e será decisiva para as pretensões corintianas nessa temporada e também em 2017. Vale lembrar que o Furacão é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Então, Corinthians, chegou a hora de garantir essa pré-vaga, digamos assim, Pré-vaga. na Libertadores. Então, hoje já, às 21 horas, Arena Corinthians Atlético Paranaense. Que Decisão. acaba sendo um jogo interessante, né? A decisão pelo sexto lugar. Que coisa incrível. Então, não é briga pelo título, não é briga na zona de rebaixamento, não é mais o G4, é o G6. Gente, é a primeira vez na história do Brasileirão que muita gente vai assistir um jogo pelo sexto lugar. A que ponto chegamos? Fantástico, é cada vez mais disputado e mais motivos pra gente torcer aí pra assistir. E, Leandro, com o que o Corinthians tem hoje, com todos os problemas na diretoria, com o Oswaldo sendo criticado, com a Arena na Lava Jato, com tantos problemas que o Corinthians vive, consegue essa vaguinha na pré-Libertadores? Essa vaga, eu nunca vi uma vaga ser tão disputada assim como esse G6. Tá pior do que vaga no INSS, né? Que tem fila, não sei o quê. Mas essa vaga aí, esse sexto lugar, tá mais disputado que o G4. Ninguém merece, né? Ninguém merece ir. Não, porque assim, quando os 4 primeiros colocados do campeonato realmente são os times que O estão Botafogo jogando também bem. tá bem, quinto ali. Então, mas O resto, aí né, o teria, Botafogo aí teria caiu até pra aquela. sexta. Ah, é a sexta sim, agora? mas aí até teria aquela Big Botafogo ali tentando o 4º lugar ali, o G4. Só que agora, como é G6, tem time que tá em 12º, quase conseguindo ir pra Libertadores. Nossa! Isso É eu acho verdade, que. é verdade, eu acho mesmo. que. É que assim, essa vaga pode ser um pouco enganosa. É. Porque são 2 jogos antes de você conseguir entrar na Libertadores. Então aí você pode acabar pegando um outro time brasileiro, pegar um outro time aí, cair antes e todo o planejamento já ir embora. Mas, se o Corinthians conseguir esta vaga, vai salvar o ano, né? Porque muitos erros da diretoria, o clube vem passando por um momento difícil com a sua arena.
com problemas extracampo, né? De lava-jato, etc. Então, se o clube conseguir essa vaguinha, é importante também por isso, né? Porque na Libertadores você consegue trazer um pouco mais de dinheiro, quem sabe consegue pagar um pouco das dívidas. E o nosso querido presidente Roberto de Andrade parece que não está nas graças do torcedor tá quase rolando e do resto da impeachment. diretoria. Yuri, olha, ouvinte, não está nada combinado, eu juro, não foi falado isso antes do programa, mas Yuri, eu pretendo começar hoje, se você topar, um projeto aqui nesse programa. Toda vez que a gente fala do Corinthians, a gente vai fazer a hashtag Operação Gustavo. A gente vai falar do Gustavo porque, olha, é impressionante. O camisa 9 do Corinthians, que veio por uma boa grana e não consegue jogar, não consegue fazer gols, tem só 22 anos. Então, pra gente acompanhar como está sendo o Gustavo, o que você acha? Acho válido, Acho válido. Então vamos começar hoje, 26 de novembro, É uma Operação operação meio Gustavo. triste, né? Porque é o cara que não faz triste, gol, mas né? vamos Então, acompanhar se o cara vai render alguma coisa ou se vai cair no esquecimento como tantos outros foram. Provavelmente. Vamos lá. Gustavo chegou no Corinthians, empolgado, jogou bem sua primeira partida. Não jogou a partida inteira, mas participou do gol. Logo empolgou e fez sua tatuagem. Lembrando Mas- que a estatística de Gustavo no Corinthians é 0 gols e uma tatuagem. Mas logo começou a cair de rendimento, cair. E agora é banco e mesmo quando precisam de atacante, não é ele quem joga. É o Guilherme, é o Luca, é qualquer jogador improvisado. Gustavo deu uma entrevista essa semana dizendo que a Você chegada... gosta dele, hein? Você acompanha a carreira do cara. Você vê que o cara Não, é que é Fã interessante. número 1, tem a carteirinha do clube. o único fã. Não, explicando Não aqui. tem gol, mas foi o cara tem. É muito interessante falar disso porque ele foi contratado como uma promessa muito grande. O Corinthians fez de tudo pra trazer o Gustavo, assim como Foi tá uma fazendo com o Richelli. tentativa de achar solução pra aquele problema de não ter um atacante que estava fazendo gols. Né? É, então, aí O agora... grande problema é que ele também não faz gols. Então, Agora chegou o Jô. agora sim, Corinthians. Agora chegou o Jô e o Luigi veio também, né? Do CRB, que a gente não sabe como joga, pode ser uma surpresa. Além E o do Gustavo- Luigi, tem o Bruno Paulo, que a gente não sabe como joga, E o porque Isaac- não jogou, e o querido Isaac, Isaac também que não vai jogou. embora sem Garotos jogar. da base. Isaac vai Também embora tem sem 0 gols, ter assim jogado. como Gustavo. Bom. Que trio. Vamos lá. Gustavo falou essa semana que a chegada do Jô não atrapalha para ele, só ajuda porque ele vai aprender muito com o Jô. E aí? Acho que a grande solução se chama Jô. Você acha que... E que esse grande Gustavo aí não vai pra lugar nenhum. Logo é um que tá dando adeus aí. Porque é estranho a gente pensar que um jogador contratado há tão pouco tempo já pode estar de saída. Por O empréstimo. Campeonato por Brasileiro é qualquer assim, forma. né? Infelizmente tem mas uma eu rotatividade extremamente Eu alta. acho que é assim, quando você vê que o cara ainda tem um possível potencial de fazer alguma coisa, dá pra você segurar o cara. Mas não dá. Ele fez os golzinhos lá na segunda divisão, mas aí outra coisa, né? Eu também faço gol aqui na Vara. Olha só. Também faço os golzinhos também. O Gustavo só foi chamado por quê? Porque ele jogava pelo Criciúma lá da Série B. E não dava mais, pela regra lá dos 7 jogos, de não contratar ninguém Da Série A. Exatamente. Se desse, teria havido o Potter, teria havido o Bruno Rangel, teria havido o Keno. Não, esse cara aqui, né? Chiesa ali, tem Mas bastante é, atacante. lembrando que o Bastante. Corinthians confiou muito nessa contratação, acredito eu, por causa dos nomes que deram certo em anos anteriores, que foram o Lucas saiu do Criciúma, o Roger Guedes saiu do Criciúma. Então pensaram, poxa, o Gustavo vem dessa leva. Vamos ver, né? Não era. Vamos ver. E até o momento não foi. Então a Operação Gustavo continua. O André também foi daquela leva de Neymar e Ganso. E tá muito longe Zé desse Love, nível, né? Pô, Zé Love é um bom atacante, pô. O Faz Zé gol. Love joga mais do que esse Gustavo aí, por exemplo. O Zé Love faz gol, Isso. pelo menos. Perde alguns Aliás, incríveis. Marinho tá fazendo um grande campeonato brasileiro, hein? Grande Marinho. Bom, só pra fechar o Corinthians então, a gente continua com a Operação Gustavo na semana que vem, ver se ele fez alguma coisa. Então não vai mudar nada. O cara Vamos ver, vamos. não terá entrado em campo e não terá feito gols. Tenho certeza. E só ressaltando que o time ainda tá numa briga muito grande pra contratar o Richelli. Em breve teremos mais informações também. Volante do esporte, é isso? Que tá valendo 40 milhões. Absurdo. Nossa. Bom, Meu Deus. por 40 fim, após os 4 grandes paulistas, após Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Chape Terror, após Muitas a Operação emoções, Gustavo, olha quanta Esse coisa. programa. Operação Gustavo. Teve muita coisa acontecendo na Europa que foi novidade, foi loucura, foi muita coisa que a gente não esperava, né, Dani? O que teve aí? Lucas.
Jogo de 12 gols, Bayern perdendo para um time sem expressão e muito mais. A Liga dos Campeões está na reta final de sua fase de grupos. Borussia Dortmund e Legia Varsóvia fizeram um jogo de 12 gols na vitória de 8-4 do Borussia. Foi o novo recorde de gols da competição. Enquanto isso, o poderoso Bayern de Munique perdeu para o Rostov por 3-0, fato incomum para os alemães. Foi 3-2 o Rostov Bayern. Obrigado, Epa. Dani. Foi apenas um errinho ali Apenas que um a gente, errinho, a acontece. gente comete. O Rostov ganhou, mas calma aí também. 3-2. Seria demais. Mas o Bayern de Munique, impressionante essa derrota pro Rostov. E Yuri, você já tinha visto um jogo de 12 gols? Vamos pensar nas possibilidades de 12 gols. O que precisa acontecer em uma partida pra sair em 12 gols? Um time pode fazer. Ou ela tem que ser 9-3, ou ela tem que ser 8-4 como foi, ou 7-5. A ou matemática empate, está viva em Lucas Oliveira. ou um empate em 6-6. Um grandioso 12-0. Eu fiquei Antigamente isso era comum, né? Hoje em dia é agora difícil. não. Eu fiquei puxando na minha memória se eu já tinha visto um jogo de 12 gols. O que eu lembrei foi de 11. Santos 10, Naviraense 1. Naviraense que Ituano também lá, 9-1, né? Mas 12 não. A Portuguesa empatou com o Figueirense em 2011, se eu não me engano, por 5-5. Foram Mas 10. 12 é complicado. Mas 12 eu nunca tinha visto. Realmente, 8-4 foi um jogo impressionante. A gente que tava acompanhando pelo celular, pelo Nem acreditava. computador, falando, nossa, gente, o que tá acontecendo? Acho que é basquete. O Borussia Dortmund foi pra handball. NBA, né? Impressionante. E o Bayern perdendo para o Rostov também, outra coisa impressionante da Liga dos Campeões da Europa. Bayern tinha goleado o Que Rostov. Tinha goleado na primeira rodada, né? Na ida, né? Na ida. E agora perdeu de 3-2, um jogo muito bom do Rostov. E fazia muito tempo que o Bayern não passava em segundo lugar do seu grupo. Só passava em primeiro. Isso pode complicar, né? Porque pode pegar um time adversário mais mais difícil. forte, né? No chaveamento, né? Então, Atlético de Madrid passando em primeiro foi uma ótima colocação. Mas quem sabe pode dar um Leicester e Bayern de Munique. Já que Leicester está classificado e quer fazer uma nova história. Já ganhou o campeonato inglês, agora está buscando a Liga dos Campeões. E Yuri, essa campanha 100% do Atlético de Madrid engana ou dá pra confiar no time do Simeone? Você pode sim confiar, desde que não encare o Real Madrid. Na final, Aí né? você pode ter certeza que perde. Ou que o Sérgio Ramos esteja machucado, né? Porque olha o que ele faz com o Atlético de Madrid. Que o não é Griezmann brincadeira. também não perca pênalti, né? Temos todas essas possibilidades. São muitos fatores. Bom, e antes da gente encerrar aqui o papo de futebol europeu, lembrando também que no campeonato alemão o Bayern não tá no seu melhor ano, né? Tá em segundo colocado, né, Leandro? O RB Leipzig. Que não é Red Bull muito- Leipzig, vamos falar o nome completo. Que é um Red Bull, time que exatamente. é um pouco odiado na Alemanha, né? Porque começou O pessoal ali... não gosta, né? Porque é um time que tem empresário. E é um pouco lembrado aqui com o time brasileiro também, que o pessoal não gosta muito. O Red Bull Brasil? É. Eu torço pro Red Bull Brasil. Olha, Mas na Revelou. Europa, lá na Alemanha, eles não são muito fã da Não são. Red Bull Leipzig. E grande Carlo A Ancelotti. Red bicho, Bull vai- Racing também, que é a equipe tetracampeã do mundo lá na RBR. Fórmula 1. Grande... RBR. grande... A Globo fala RBR. Guardiola, que era criticado no Bayern de Munique. Guardiola, que era criticado no Bayern de Munique por ter ganho olha só, ganhou 3 campeonatos alemães, não ter conseguido ganhar na Liga dos Campeões, saiu o Ancelotti, está em segundo no campeonato alemão. Ainda, e em segundo. pode confiar que ele vai Não, vai provavelmente, ganhar. mas- E dá 3 anos pra Carlo Ancelotti que ele vai Olha. ganhar uma Champions League, sim, coisa que não foi possível com o Pep Guardiola. Bom, então agora que foi Guardiola, foi Ancelotti, foi Leipzig, foi tudo aí. Leicester. Podemos ir para os nossos... Palpites da Olha, rodada. estamos entrosados, hein? Estamos entrosados, vai lá. Eu vou dar um destaque pro ranking. O ranking mudou. Ah, não. Semana Lá vem. passada eu acertei Palmeiras 1, Botafogo 0. Fui pra 6 pontos e lidero junto com o Jean, que também acertou um palpite semana passada. Os últimos serão os primeiros, né? Olha aí. Tem 2 rodadas só pra tentar chegar em nós. E o resto do ranking? Eu e Jean, medalha de ouro, 6 Medalha acertos. de ouro. Lucas Oliveira e Leandro Maia, medalha de prata, Olha só. 5 acertos. 5. E a Dani, medalha de bronze. Ela que já foi líder, agora está em último com Vamos 4 virar, pontos. vamos virar. A Dani foi como o Ricardo Oliveira, né? Ela ficou um tempão fora aí, agora tem que retomar a briga pela artilharia. Vamos lá, gente. Vocês podem mudar. O primeiro palpite é para Corinthians e Atlético Paranaense hoje às 9 horas. Leandro Maia, se você quiser dar o seu
Palpite bailarino, eu acho que esse é o jogo. Eu acho que o problema do palpite bailarino, você pode ver que eu não estou na liderança desse campeonato. Deveria estar na liderança, porque gente tá tem no um mesmo asterisco lugar. nesse campeonato. Então. Eu não aguento Porém, isso todo o programa. Todo o programa. Só que o Jean não tá aqui Palpite pra pelo Face dizer. não vale, tem que falar nesse Eu microfone. exatamente. aceito minha segunda Por favor. colocação e falo 1-0 Corinthians em cima do Atlético Paranaense. Eu vou falar 2-0 Corinthians, e aí, Lucas? Bom, eu pensei que eu seria o segundo a falar, mas Não como vai. você falou, eu vou falar 2-0 para o Corinthians também. Quer acertar junto comigo? A Dani vai fechar, então. 3-2 Corinthians. Então Um jogo de 5 gols, Nossa, jogão. o placar Não é 12, bailarino mas foi é. dela. Agora temos um jogo que vale corrida pelo título. Flamengo e Santos. Né? Naquelas, né? Extremamente difícil. Flamengo joga no Maracanã, o Santos joga fora de casa, obviamente. E você, Lucas? Eu primeiro. Difícil, né? Porque o Flamengo caiu de rendimento, o Santos subiu, então eu acredito no empate, 1-1. 1-1 já é Palmeiras campeão. E aí, Dani? Eu queria provar que eu sempre escrevo os meus palpites antes e eu já tinha colocado 1-1, mas tudo bem. Tudo bem, vamos Vamos que nessa vamos. juntos. E aí, Leandro? Flamengo e Santos. Será que vem resultado bailarino? Não vem. Nem tem como. Nem tem Nem como. tem como. 1-0 Flamengo. Olha, eu vou de 2-0 Flamengo. Tá? E agora, o jogo que vale título mesmo, de fato, é só empatar que é campeão. Palmeiras e Chapecoense. Eu já vou lançar aqui. Resultado bailarino. Bailarino? Quase. Palmeiras 3, Chapecoense 0. Palmeiras campeão brasileiro. Chapecoense campeão da Sul-Americana. Foi um quase bailarino, né? Quase. 3-0 ainda você. não é um bailarino. Vamos lá, Você, Leandro. Leandro, se você quiser dar chutar Seu o balde, pitaco, é vai. agora. Ó, 8-4 não vale porque já teve. 5-0 Palmeiras. Nossa. Tem que soltar um resultado bailarino. Pobre não. Palmeiras pra fazer 5 gols Já. vai chover segunda-feira o dia inteiro, né? Não, mas pô, vai ganhar, pô. A Chapecoense aí vai jogar aí a final da Sul-Americana, não é? Na próxima rodada. Lucas. Já tá em festa. Eu quero que a Dani vá primeiro dessa vez, pra eu não pra copiar. não copiar. Vamos lá, Dani. 1-0 Palmeiras. Muito bem, Resultado então não ia magro. copiá-la mesmo. 3-1 para o Palmeiras. O Jailson tomando um gol aí. Último jogo dessa rodada, já não vale nada. O Galo está garantido na pré-Libertadores. O São Paulo não está garantido em lugar nenhum. Atlético Mineiro e São Paulo, lá no Horto, lá em Minas Gerais. 2-1 São Paulo. Eu que vou agora. 2-0 Galo. Acho que ficou feio perder de 3-1 em casa pro Grêmio pela Copa do Brasil. Tem que dar uma grande resposta. 2-0 Galo. São Paulo, fim de ano horroroso. Grande trabalho pro Rogério Ceni, vai ter trabalho no ano que vem. 2-0 também, Galo. Vocês já perceberam que os meus placares nunca são bailarinos? Podia soltar um agora, né? Agora é Exatamente. bom, né? Mas não. Ó, Assim, esse é o momento, ó. Só ver. faltam É, 2 é, rodadas é, pra é. acabar o campeonato. Marcelo Oliveira caiu. Caiu. Pode ser que o Galo esteja, né, berrando às 6 da manhã, daquele jeito que Meu acorda Deus. toda a vizinhança. Então, com o Galo empolgado, 4-1 para o Atlético Mineiro contra o São Paulo. Não tem mais técnico pra cair no São Paulo também. Ah, mas não tem Se técnico não em cair. nenhum lugar, né? Já não tem mais técnico em nenhum time e assim caminha A o humanidade. Campeonato Brasileiro. Eu ia A fazer humanidade. É uma Nossa. grande música. Críticas sociais, nós é na área. Quem que falta dar esse palpite? Acabou. Acabou. Tudo. Acabou-se tudo. Semana que vem a gente vê se vocês chegaram em mim ou não. Vamos ver esse ranking aí. Vamos ver, tem expectativas. Galera, essa foi mais uma edição do Resenha na Área. Nós esperamos você de volta no próximo sábado, hein? Esse programa teve locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Leandro Maia, Yuri Cog e Daniele Cameira. Valeu, Leandro. Valeu, Lucas. Valeu, companheiros da mesa. Até a próxima. Valeu, Dani. Obrigada, Lucas. Obrigada, meninos. E ouvintes, até o próximo sábado. Ó, melhoras pra Melhoras. você. Vou cuidar da Melhoras. minha Por voz. favor, cuide-se e semana que vem estamos aí de novo. Valeu, Yuri. Valeu, Lucas. Valeu, Leandro. Valeu, Dani. Espero que a sua manhã de sábado tenha sido muito feliz. Lembrando, amanhã, 11 horas da manhã, decisão do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Rosberg precisa somente de um pódio pra chegar no seu primeiro título. Rosberg é o Palmeiras da Fórmula 1. Se ele for quarto, ou quinto, ou sexto, e daí pra baixo, e o Hamilton vencer, ele vai pro seu quarto título, essa grande lenda do automobilismo. Até semana que vem com esse resultado e todos os outros dos jogos que nós falamos aqui hoje. Muito bem, então agradecendo a Universidade Católica de Santos e a Rádio Boa Nova FM, a gente fica por aqui. Valeu, até a próxima!